Oi, pessoal! Vamos fazer essa questão de estatística. A partir do diagrama de ramo e folhas abaixo, cujos dados variam de 112 a 1368, construa uma tabela de distribuição de frequências para dados agrupados. Frequência simples absoluta, frequência simples relativa, frequência acumulada absoluta e frequência acumulada relativa, usando 5 classes. Então, a questão estabeleceu quantas classes ela vai querer da gente. Tá certo. Esses aqui são os dados que a gente tem, que foram organizados através do diagrama de ramo e folhas. Só para lembrar, o que esse diagrama representa? Aqui, ó, as folhas estão representando dezenas e o ramo está representando centenas. Então, a gente tem 112, 236, 405, 409, 454. Esse ramo aqui é como se a gente colocasse em evidência números que vão se repetir, né? No caso aqui, centenas que vão se repetir. Tá certo? Então, vamos lá. O nosso menor dado é 112. O nosso maior dado vai ser 1368. E a gente tem que dividir essa galera aqui em 5 classes. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a amplitude dos nossos dados. O quanto eles variam, né? Eu vou ter que distribuir dados de 112 a 1368. Qual é o tamanho desse intervalão, né? E a gente faz isso diminuindo o maior, que é 1368, menos o menor, que é 112. E isso vai dar 1256. Ah, beleza. Então, a gente tem uma amplitude de 1256, vamos dividir isso por 5 classes. Não é assim direto. Por quê? Repara comigo, 1256 não é múltiplo de 5, que é o número que a questão pediu. Se a gente fizer essa divisão, vai dar um número decimal e vai ficar chato de calcular esse intervalo. Não vai ficar conveniente ter uma tabela com esse tipo de intervalo, classes com esse tipo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o próximo múltiplo de 5. 5 porque são 5 classes, né? Como todo múltiplo de 5 termina em 5 ou 0, o próximo vai ser 1260. Porque quando eu dividir 1260 por 5, vai dar um número inteiro, vai ficar legal de trabalhar a amplitude de cada classe, tá certo? Então, a gente procura o próximo número que seja múltiplo da quantidade de classes que eu tenha. Aqui eu estou procurando múltiplo de 5 porque são 5 classes. Se forem 7 classes que a questão te pedir, ou que você achar necessário, vai procurar o próximo múltiplo de 7, certo? Bom, agora que a gente definiu o número, né, com que a gente vai trabalhar, o tamanho dos dados totais, vamos dividir isso em cada classe. Se eu vou ter 5 classes, eu vou fazer 1260 dividido por 5, e isso vai me dar 252. O que significa? Cada classe que eu construir, né, cada uma das 5 classes vai ter esse tamanho. Agora vamos estipular os intervalos, onde cada classe começa e onde termina. A gente sabe que o nosso menor dado é o 112. E é por ele que a gente vai começar. 112, eu vou acrescentar aqueles 252, que é a amplitude da minha classe, vai me dar 364. Então, essa é a amplitude da minha primeira classe. Começa no 112 e vai até o 364. O que significa esse símbolo aqui? Que o 112 está incluso nessa classe. Mas o 364 não. Ele está demarcando o intervalo, mas ele não está incluso. Caso eu tenha o valor exato, 364, ele vai ser incluído nessa classe? Não, ele vai ser na próxima, tá bom? E aí a gente inicia a próxima classe considerando ele, né? Que é onde ele vai ser encaixado, onde ele vai ser considerado. E de novo a gente soma 252. A gente vai fazer isso para todas as classes, tá? Nas 5 vezes.
A gente vai somar o valor encontrado aqui. E vai dar 616. A próxima classe vai ser 616 até, quando eu somo 252, fica 868. Depois eu tenho de 868 até 1120. E para acabar, eu tenho de 1120 até 1372. Sempre somando 252 a cada uma. Bom, as classes estão definidas, a gente pode começar agora a pensar na nossa tabela, né? Vamos começar a montar a nossa tabela, preencher. Já deixei os intervalos separadinhos aqui para facilitar a nossa vida. O que é frequência simples absoluta? O fato dela ser simples significa que eu estou falando de uma classe de cada vez, tá? Então, os valores daqui vão ser relativos a essa classe apenas. E por aí vai. Quando eu falo da frequência simples absoluta, eu quero saber a quantidade, quantos dados eu tenho dentro daquela classe. Como que a gente vai fazer isso? Ela vai do 112 até o 364, né? Ele está excluído, mas é o intervalo. Então, vamos olhar aqui quantos valores a gente tem que estão do 112 até 364. Se for 364 ou maior, a gente já não considera. A gente vem daqui, essa linha toda, 405 já passou. Então, isso aqui já vai ficar para uma outra classe, tá? Quantos dados eu tenho, então, que pertencem à primeira classe? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, esses 16 dados aqui pertencem à minha primeira classe. Agora, a gente vai procurar na segunda classe. Quantos dados eu tenho entre 364 e 616? Bom, vamos começar aqui a partir do 405, onde a gente parou. 616. 621 já passou. Então, o último que a gente vai pegar vai ser o 585. São 2, 4, 6, 8, 9 dados nesse intervalo, nessa classe. A gente vai continuar fazendo isso, né? Entre 616 e 868, a gente tem até aqui, ó, até o 825, porque o próximo é 917, já passou, né? Então, vamos lá, são 3, 6, 9, 10 nessa classe. Do 868 até o 1120. A gente vai a partir do 917, aí aqui, esse pessoal entra, 1101, ok, menor que 1120, 1134 passou, opa, esse aqui não conta não. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 nessa classe. E agora, do 1120 até o final, né, nós ficamos com 4 dados. 4 vezes a gente teve um dado dentro desses valores. Aí a gente vai ver o nosso total agora. Qual o total de dados que a gente tem? Só somar o de todas as classes, que vai dar 44. Agora a gente vai fazer a frequência simples, né? Ainda falando de uma classe de cada vez, mas relativa, ou seja, é em relação a alguma coisa, né? Em relação ao total. Ou seja, eu quero ver qual é o peso que essa classe tem em relação ao meu total de dados. Como que a gente vai calcular isso? Bom, aqui nessa primeira classe eu tenho 16 dados. Qual é o peso que 16 tem em relação ao meu total de 44? A gente vai fazer isso para cada classe, tá? Qual é o peso que 9 tem em relação a 44, ao meu total de dados?
Assim eu vou vendo qual classe reúne a maior quantidade, né, a maior porcentagem dos meus dados, ou seja, onde os meus dados estão mais concentrados. Para fazer essa conta, é uma divisão simples, né? A gente vai pegar o nosso valor de cada classe e dividir pelo total, que nesse caso aqui é 44. E quando a gente faz essa divisão, quando você fizer aí, você vai achar esses valores na calculadora, são dízimas periódicas. Só que a gente não vai colocar esse tipo de valor na nossa tabela. A gente vai preencher, mas a gente vai arredondar esses números. Como a gente está falando de porcentagem, vamos deixar com 2 casas decimais. A questão não definiu, mas é, né, um valor aí agradável. Então, para eu arredondar, eu tenho que verificar. Eu vou desprezar esses números que ficaram de fora dessas minhas 2 casas decimais. Eu tenho que ver se eles vão me fazer muita falta, se eles vão fazer mais diferença indo do que ficando, sabe? Se o próximo número, que no caso aqui é o 3, né, for até 4, se for 1, 2, 3 ou 4, você pode só tirar essa galera aqui e seguir o baile. Vai ficar 0,36, tá bom? Agora, se ele for maior que 4, como por exemplo no caso aqui dessa terceira classe, vamos pular para ela rapidinho. Ó, aqui a gente parou no 22, só que olha só, o próximo número que vai ser cortado, ele é 7, ou seja, ele é um valor alto, ele tem uma relevância. Eu não posso só tirar esse pessoal aqui sem sofrer alguma perda nos meus dados. Então, compensa mais para mim eu arredondar para cima do que para baixo. Para eu tirar esse pessoal, então, esse 2 aqui, ele vai ganhar mais umzinho, vai ficar 0,23. Tá? A gente vai fazer esse pensamento. Até 4, a gente só tira. 5 para cima, a gente tira, mas acrescenta 1 ali no final. Aqui, ó, 0,20. O último é 4, posso tirar. Aqui, 0,11. O próximo é 3, posso tirar. Aqui, 0,09. O próximo é 0, então eu posso tirar e não preciso fazer aquele acréscimo, né? Bom, aqui a gente tem as nossas frequências relativas agora, frequências simples relativas. É só pegar esses valores, colocar lá na nossa tabela. Aqui está em decimal, ou seja, o meu total vale 1, né? E cada classe vale esses valores aqui. A gente também pode colocar como porcentagem, tá? Então, aqui, essa classe vale 36%, né? Contém 36% dos meus dados. Essa tem 20%, essa tem 23%, 11% e 9%, tá bom? Assim eu já consigo ter uma noção. Onde está a maioria dos meus dados? Onde está a minoria, né? Então, a gente pode preencher a tabela. 16 por 44 deu 0,36. Ou 36%. 9 por 44 deu 0,20, aqui 0,23, 0,11 e 0,09, ou 9%. E aí, quando a gente soma essas frequências relativas, a gente vai achar 1, né? Porque esse 1 aqui representa o meu inteiro, o meu total. Se a gente reparar ali, na hora de somar nossas frequências relativas, não vai dar 1, vai dar 0,99. Mas a gente colocou 1 na tabela. Por quê? Esse 0,99 que a gente encontrou é porque arredondando, mesmo tomando cuidado, a gente acabou perdendo alguns dados, né? Alguns valores ali que resultaram nessa diferença. Mas no fundo, a gente sabe o que significa, a gente sabe o que esse 0,99 significa. Que ele significa um total, né? E já que significa um total, a gente pode colocar o 1 direto, tá bom? Isso aí não é um erro de conta, é uma consequência da gente precisar arredondar os dados, tá certo? Mas pode colocar o 1 direto na tabela, não tem problema. Agora, a gente vai falar sobre a frequência acumulada.
ela está acumulando mesmo. A cada classe, quando você passa para a próxima, você vai acumulando os valores anteriores. Então, olhando agora para a frequência acumulada absoluta, eu vou somando os meus valores absolutos. Então, se eu tinha até a primeira classe, eu concentrava ali 16 dos meus dados. Se eu considerar as minhas duas classes, eu tenho 16 da primeira mais 9 da segunda. Então, até aqui eu acumulei 25 dos meus 44 dados. Quando eu considero as três primeiras, eu tenho 25 mais 10 dessa aqui, 35. 35 mais os 5 dessa aqui, 40. E mais os últimos 4, 44. Então, olha, eu cheguei aqui no final com o meu total, tá bom? Eu tenho que ter, quando eu chegar na última classe, eu tenho que encontrar todos aqueles meus dados que eu tinha distribuído. Agora, a forma de calcular a frequência relativa aqui na acumulada vai ser a mesma. A gente vai dividir os valores que a gente tem da absoluta pelo total, que é 44. O que é muito tentador, né? A gente pegar as porcentagens que estão aqui e ir somando. Falar, dá no mesmo, a gente não foi só somando aqui? Vamos só somando aqui também. Mas o que a gente precisa lembrar? Que a gente foi arredondando esse pessoal, lembra? Tudo bem que a gente arredonda para ter o mínimo de perda possível, de alteração nos dados, mas está alterando alguma coisa. Então, o que é mais sensato de fazer é refazer essa conta com esses novos valores, porque aí a gente está trabalhando com o mínimo de perda possível. Em vez de eu somar 5 números que foram arredondados, né, eu vou fazer as contas sempre partindo daqui da minha fração, onde eu ainda não tinha perdido ninguém, tá bom? Então, agora, como que vão ficar esses valores? Exatamente o mesmo cálculo. 16 por 44, que é o total, 25 por 44 e por aí vai. Eu já deixei aqui prontinho e a gente vai arredondar juntos. Então, aqui no meu 25 por 44, repare, na primeira classe, eu ainda continuo com a mesma quantidade, né? A mesma frequência absoluta. Então, eu não preciso refazer a mesma conta. Eu já sei que vai dar 0,36, porque eu ainda não acumulei com as outras classes. Mas aí é das próximas, a partir das próximas que a gente vai precisar fazer isso. Na segunda classe, eu já concentrei 25, né? E 25 dos meus 44 dados representa 0,56818181. Já que eu vou tirar esse pessoal aqui, repara comigo, 8, é bem maior que 5. Ele vai fazer uma relevância, esse pessoal aqui. Então, eu vou acrescentar 1 aqui, nesse último número, e vai ficar 0,57. Aqui, 0,795454. Bom, 5 é maior que 4, né? Então, a partir dele, a gente já começa a acrescentar umzinho aqui no final. 79 com mais 1 vai ficar 0,80. Então, até a terceira classe, eu já concentrei 80% dos meus dados. Quando eu faço 40 por 44, olha quem é o próximo número aqui. 9. Então, vai ser relevante, né? Vai fazer uma diferença. Eu vou somar mais 1 aqui, vai ficar 0,91. E agora, quando eu analisei todos os meus dados, né, até o final da quinta classe, eu olhei 44 dos meus 44 dados. Ou seja, eu vi o meu total, né? Eu encontro 1 aqui. O que é esse 1? Lembra que aqui a gente está falando de decimais. Se eu passasse para porcentagem, isso seria o quê? 57%, 80%, 91% e 100%, tá bom? Então, agora a gente também encontrou todos os dados da nossa frequência acumulada relativa. Só passar aqui para a tabela. E aí, se você conferir, a soma aqui, olha,
Na segunda, a gente achou o quê? 0,57, né? Depois de fazer o arredondamento ajustado. Olha o que teria acontecido se a gente tivesse somado direto. 0,56. Então, 0,57, 0,8, 0,91. Vamos deixar tudo com 2 casas decimais, né? Então, 80. E 1. Ok? Bom, montar a tabela é isso. Eu espero que eu tenha ajudado a simplificar o que significa cada um. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, me dá um feedback para eu saber que tá sendo útil. Compartilha com seus amigos que também podem estar com dúvida. E a gente se vê na próxima questão. Tchau!